Enfim. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Quarta-feira, 10 de julho já. Como tá passando rápido, meu Deus. E esse dá para falar meu Deus mesmo, de clamar o nome dele mesmo, né? Não é só jogar em vão o nome dele de, ai, meu Deus do céu. Não, é meu Deus mesmo, porque tá passando, né? Metade do ano já tá indo aí e vamos lá que vamos que vamos. E graças a Deus, vivos, com saúde, independente do deserto que a gente estiver passando ou das questões pessoais que a gente estiver passando, né? Ele nos sustenta até aqui. Então, a gente tem que sempre dar graças, principalmente quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está na cadeia, quando ele está com um espinho na perna, né? Um espinho não, que a gente não sabe exatamente o que que é, mas quando a gente vê tantas coisas e tantas coisas acontecendo com os apóstolos, né, com os discípulos, e a gente vê que até nesses momentos eles dão graça o tempo inteiro. Inclusive, é bíblico, né? Quando ele fala de dar graça nesses momentos. E também como vocês precisam entender assim que nós somos condutores do poder de Deus. E por que que eu estou falando isso? Porque na palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que a força dele, né, que é na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Então, isso significa que nós somos condutores dos feitos de Deus. Nós somos condutores, por quê? Porque se é na nossa fraqueza que Deus age na nossa vida, se é na nossa fraqueza que Deus age no nosso milagre, se é na nossa fraqueza que Deus age nos nossos testemunhos, se é na nossa fraqueza, não adianta a gente querer estar forte o tempo inteiro e não adianta a gente querer ser salvadores da nossa própria história o tempo inteiro. Então, nós temos um papel muito importante nesse relacionamento íntimo com Deus, né? Que é sermos condutores, porque se é na nossa fraqueza que o poder dele aperfeiçoa, a gente tem que entender que é com a nossa vida, né? São com os nossos, como é que diz? Ah, com os nossos altos e baixos, com os nossos desertos, que Deus põe a mão dele, né? Então, é uma bênção, como diz Paulo, né? É uma bênção porque ele dá graças o tempo inteiro. Então, é importante, né, disso. E quando Deus fala, por exemplo, que a graça dele, né, é, que a graça dele é suficiente. É o mesmo versículo, né? Quando ele está falando que a graça dele é suficiente, que Deus fala para ele, né? Dizendo que a graça dele é suficiente porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente vê o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza, a gente tem que estar sempre fracos para Deus, perante a Deus, obviamente, né? Porque é nesse momento em que ele age em nós. Então, quando a gente está fraco, quando a gente está passando por alguma coisa, quando a gente está passando pelos nossos altos e baixos, é esse o momento da gente poder clamar a Deus. Então a gente precisa agradecer a Deus, né? E pedir a bênção dele nesses momentos em que a gente está passando por o que quer que seja, né? Na vida, ok? Então vamos lá. É, Vamos fazer nossa oração e agradecer a Deus por esse momento. Eu amo poder me aperfeiçoar, sim. E isso é muito importante. Da, isso faz parte do nosso crescimento espiritual, né? A gente se aperfeiçoar com Deus. Porque se a gente não pedir a Ele que nos abençoe, nos molde, né, que nos lapide, digamos assim, a gente não precisa dele. A gente não precisa de Jesus na cruz, a gente não precisa de nada. Se a gente não precisa melhorar quem somos, se a gente não precisa, como é que diz? Não precisa mudar quem nós achamos que somos perfeitos ou ótimos, ou eu não vou mudar, eu sou assim, aceite quem. Tantas pessoas eu vejo na internet às vezes, tantas pessoas, né, que passam pela nossa vida, que a gente conhece, vai lembrar de alguma com certeza, dizendo, eu nasci assim e quem quiser que aceite. Ou quando a pessoa fala, eu não vou mudar por ninguém, eu não vou. Se tem uma pessoa que a gente precisa mudar, é Jesus.
né? E não é precisar porque ele precisa, é precisar porque nós precisamos dele, porque senão a cruz foi em vão, porque senão o que ele fez por nós foi completamente inútil e desnecessário. Se a gente acha que nós não precisamos dele para nos aperfeiçoarmos, a gente não precisa de Jesus só para fazer milagres na nossa vida, ou só para nos dar bênçãos, ou só para nos fazer feliz, ou só para porque é importante essa passagem de Paulo, em Coríntios, né, que diz que na minha fraqueza o poder se aperfeiçoa. Então, se isso é um fio condutor para o poder de Deus ser aperfeiçoado em nós mesmos, né? é, Como é que a gente vai lutar contra a nossa fraqueza? Como é que a gente vai lutar contra esse momento na qual nós precisamos dele para que ele nos fortaleça, para que ele nos abençoe, para que ele nos aperfeiçoe, para que ele nos faça possíveis para a gente seguir e entregar esse testemunho, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos fazer nossa oração agora. Iniciar capítulo 5 e 6. Senhor, obrigada por esse momento no qual o Senhor nos coloca unidos aqui para não somente glorificar o seu nome, mas para alimentar o nosso espírito, para seguir amando a Ti, seguir clamando a Ti, seguir sendo aperfeiçoados, meu Deus. Obrigada porque são nessas leituras, são nos momentos de estudos bíblicos, na qual cada um pode fazer no seu próprio momento, né? Que nós nos aperfeiçoamos, Senhor, porque nós buscamos o Senhor. Infelizmente, às vezes, nós só buscamos o Senhor quando está muito ruim, quando a gente está em um momento muito triste. Mas nós aprendemos. E nós, com essa capacidade de aprendermos, com a capacidade de nos aperfeiçoarmos no Teu nome, com a capacidade de nos moldarmos pelo Teu nome, nós conseguimos chamar e clamar e agradecer até nos momentos felizes e Te chamar para dentro da nossa história, Pai. Então, obrigada, porque nós viemos do início da nossa fé até o momento de hoje, agora especificamente, nós estamos aprendendo, ainda vamos aprender muito. Estamos aprendendo como não clamar ao Senhor somente com pedidos, mas também em glória, em graça, agradecendo tudo aquilo que o Senhor nos disponibiliza, independente de ser algo que a gente entende como bom ou não. Porque a sua palavra diz que tudo corre para o bem daqueles que amam a Ti, com todo o seu amor, toda a sua força, né? De acordo com os seus princípios. Então, a gente quer dar a nossa força em todos os a nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida e da nossa história, para que nós tenhamos um relacionamento íntegro com o Senhor. Íntegro, completo, perfeito. Como o Senhor é conosco, porque o Senhor não nos dá pedaços, migalhas. O Senhor nos abençoa integralmente. Então, obrigada, Jesus. Que o Senhor me use hoje como canal nessa live, que possamos aprender, Jesus, com tudo aquilo que o seu Espírito nos permitir entender, abrir os nossos olhos, nossos corações espirituais, nossos ouvidos, né? E também com aquilo que fica escondido sobre debaixo dos nossos olhos, que às vezes passa despercebido na sua palavra. Então, que nós possamos aprender para passar à frente, sendo condutores daquilo que fomos chamados para aprender, que é a tua palavra sagrada, que é o Senhor propriamente dito. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos, proteja-nos, Pai, contra todos os males, proteja-nos contra todos os olhos invejosos, contra todos os ataques espirituais, contra todos os desejos de tristeza, de derrota, de miséria que possam colocar em nossa vida, Senhor. Às vezes nem pessoas tão distantes, às vezes pessoas perto, às vezes nem pessoas tão perto, mas pessoas que têm acesso à nossa vida, à nossa história, através de fofoca ou redes sociais, ou a vida mesmo. Então, Senhor, pedimos proteção contra todos esses ataques, para que a gente possa estar sempre protegidos debaixo das suas asas, dos seus anjos, Senhor, com seu nome, sempre agradecendo a proteção, nossa vida pessoal, nossa saúde, nossa vida emocional, nas nossas amizades, pessoas que se aproximam de nós, Pai, que a gente possa ter, Jesus, a capacidade de saber o lugar exato de estar e saber o momento exato também de sair daqueles que não precisamos estar. Que o Senhor nos conduza, nos dê uma boa live e que sejamos protegidos para a honra e a glória do seu nome nessa live que é consagrada a ti. Amém. Vamos lá. Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. O Senhor te disse: Você pastoreará Israel. Vocês lembram que Davi era pastor. Foi encontrado por Samuel
pastoreando e o pai dele, né, Jessé, o deixou de fora porque ele era novo, porque ele era somente um pastor, porque ele não era pronto para a guerra, porque ele não era preparado para isso, para aquilo. Mas o Senhor tinha escolhido o menos provável. O Senhor tinha escolhido aquele que não somos nós, como Samuel mesmo olha para Davi, Deus, e ele fala: bom, Samuel, Davi é isso, é aquilo, tal. E Deus fala: não olhe com os olhos dos homens, porque Deus não faz isso. Deus não olha com a régua que nós usamos. Deus não olha para a aparência de acordo com nós olhamos para a aparência. Deus olha para o coração. Então, quando o Senhor disse, você pastoreará, né, Israel, a gente sabe que ele era o pastor. E assim como, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, é o único que é, de fato, o nosso pastor e que deve ser o nosso pastor. Outras pessoas, obviamente, nós temos líderes espirituais, nós temos pessoas, né, que, por exemplo, lideram a igreja, lideram um grupo de oração, lideram um grupo de leitura bíblica, mas o nosso pastor mesmo, aquele que nos guia, né? É o Senhor Jesus Cristo, obviamente, graças a Deus, tá? O termo ovelhas, que é usado no Novo Testamento, né, tudo mais, pastorear as suas ovelhas, tudo mais, não cabe a nós, que éramos, que, né, que somos ou éramos os gentios, né? Eram especificamente para o povo de Israel, ok? É, e isso a gente vai ler, obviamente, com o Novo Testamento, isso é bíblico, isso tá tudo lá, e a gente vai, obviamente, ler. Mas aqui era como é que diz? Aqui não é para quem ele está pastoreando, né? Aqui é como é que diz? Aqui é a função dele, né? Então Deus deu a ele essa função desde sempre. Ele veio com essa natureza. Ele já fazia isso desde que ele era jovem. E Deus disse a ele: Você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Independente do que eles viam, se era Saul comandando, se era Saul liderando, se era Saul isso, se era Saul aquilo, a palavra de Deus não volta atrás, e mesmo que a gente ache que algo está diferente do que Deus prometeu, ou do que Deus falou, ou do que Deus isso, do que Deus aquilo, a palavra de Deus nunca, nunca absolutamente muda, né? E a gente consegue ver isso, porque às vezes na nossa vida a gente vê algo passando, sendo completamente diferente do que a gente imaginou, do que Deus colocou no nosso coração, ou do que nós tivemos um sonho, uma visão, ou promessa, o que quer que seja, da forma que Deus tenha se comunicado com você. Às vezes você acha que não é possível, não tem nem como ser isso aqui o que Deus falou, porque olha como tá difícil, olha como tá distante, olha como tá impossível, olha como isso. E Deus está lá dizendo: olha, se você não entende o processo, você não vai entender o destino, né? Porque a gente aprende mais no processo do que no destino. Se Deus nos colocássemos hoje no destino do plano que Ele tem para nós, na nossa vida, né? A gente com certeza se perderia dele. Toda certeza. Por isso que o processo na nossa vida, ele é tão necessário, porque é ali que nós nos fortalecemos, como a gente estava falando da passagem de Paulo em Coríntios. Então, é extremamente necessário a gente valorizar todo o processo em que passamos na vida emocional, espiritual, profissional, física, absolutamente tudo. Porque não se chega no destino com Deus sem que Ele tenha nos preparado antes. Você não viu Davi sendo rei de reinar já, né? Porque Deus já tinha consagrado ele como rei desde sempre, mas você não vê Davi sendo rei na idade na qual ele foi chamado. Você não vê, por exemplo, Moisés chegando literalmente no local que ele deveria estar para liderar e também libertar os israelitas, né, no Egito. Você não vê Deus, ele lá dentro já desde sempre pequeno, com a função dele, com o destino dele. Não. Ele primeiro sai, ele vai morar em outro lugar, não é expulso, mas ele foge de lá porque ele matou um egípcio, e isso já faz parte do processo dele. Até ele, de fato, depois de passar tantos anos, 40 anos, se não me engano, depois de passar tantos anos, ele de fato volta ao lugar onde Deus tinha tirado ele a princípio, porque ele não estava pronto, ele não poderia. Primeiro, ele era um bebê, obviamente, né? Mas depois ele cresceu, depois ele ficou lá no Egito, depois. Então, tudo na nossa vida é um processo para que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue.
Porque se nós chegarmos onde Deus nos colocou para estarmos, em um dia, em 2 dias, não existe dúvida de que nem você, que nem eu, nem seu vizinho, nem seu amigo, seu filho, sua filha, seu esposo, ninguém estará preparado. Isso prova, por exemplo, nós nascermos bebês sem saber absolutamente nada. Como andar, como falar, como, né? A não ser mesmo se alimentar. Isso aí Deus deu dom, né? E assim, alguns bebês, obviamente, não aprendem, não nascem sabendo, alguns fazem testes, né? Que eu aprendi esses dias com a minha irmã. Mas Deus nos faz preparado, absolutamente, para todas as coisas. Nós nunca poderíamos chegar onde Deus quer, porque a gente não ia estar de fato preparado para aquela bênção. Seja a bênção, seja como cada um quiser chamar, né? Às vezes a gente acha que está demorando tanto para acontecer isso, está demorando tanto para eu comprar minha casa, está demorando tanto para eu comprar meu carro, está demorando tanto para eu estar num relacionamento. Tá demorando tanto para conseguir o melhor trabalho, tá demorando tanto para eu ser promovido, tá demorando tanto para eu passar por essa situação ou para. Mas se você não prestar atenção no processo, você não vai saber quando chega o destino, porque nós não estamos preparados para as bênçãos de Deus, que Ele tem para nós. Porque senão a gente não teria 30, 40, 50 anos de vida, 60 anos de vida, 70 anos de vida. A gente está aprendendo todos os dias. E às vezes, não pense você que a gente tem um processo só, ou então que a gente só tenha um destino, ou um propósito. Não. Deus nos usa para tantos propósitos durante toda a nossa vida. Às vezes é uma palavra que você dá para alguém no elevador que o seu propósito com aquela pessoa já foi ali, pronto. E você se preparou a vida inteira para que chegasse aquele momento que você passa despercebido, sem nem imaginar a importância que foi para aquela pessoa ouvir uma palavra. Ou então ouvir algo que você mudou o dia dela. Ou então qualquer coisa, absolutamente. Então, as nossas batalhas, os nossos desertos, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, os nossos traumas, tudo isso faz parte da caminhada em que estamos. Algumas coisas nós erroneamente escolhemos o caminho. Outras coisas, né, Deus nos guia perfeitamente. Ele está nos guiando perfeitamente o tempo inteiro. Nós não estamos conectados com Ele para sermos perfeitamente liderados até o lugar que Ele quer, obviamente, né? Mas tantas coisas na nossa vida a gente deixa de fazer certo porque a gente não ouve Deus. O que é importante a gente estar conectado. Mas mesmo assim, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que até aquilo que o diabo tenta fazer para o mal, Deus torna para o bem, como a própria palavra diz. Então, é sempre estar conectado com Deus. O segredo é esse. É dizer, Senhor, não entendo o porquê estou passando por isso, mas confio que o Senhor me fará entender. Senhor, eu não sei o porquê disso acontecer, mas sei o para que vai acontecer, porque Ele está nos preparando para qualquer coisa que a gente ainda não tenha ideia ou noção na nossa vida, ok? Então vamos lá. Você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi, em Hebron, onde o rei fez um acordo com elas diante do Senhor. Assim, ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Isso aqui já responde tudo aquilo que a gente estava falando. Veja isso aqui, ó. Davi tinha 30 anos de idade quando começou, não terminou, não finalizou, não está no meio, não está no fim, está no início do reinado, que ele tinha com Deus, né? 40 anos que ele reinou. Então, veja bem, 30 anos de idade. Nossa, mas ele foi, né? Ungido lá atrás, ele tinha 7 ou 11 anos, não me lembro agora. 30 anos foi o tempo do processo dele. 30 anos. Porque se colocasse ele para ser rei com 15, com 20, com 21, com 22, com 23, com 20, ele não estaria no momento em que ele está hoje para ser chamado, reconhecido líder do povo de Deus, né? Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e meio,
E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Simbólico, Deus não deixa passar absolutamente nada sem que a gente perceba, né? Ou sem que a gente perceba a perfeição da conexão dele, né? 33 é o número acreditado que Jesus tinha quando faleceu, e faleceu não, morreu e ressuscitou, obviamente, mas foi crucificado, melhor dizendo, que ele foi crucificado. 7 anos e meio em Judá e depois em todo o restante, né? Por 33 anos. O rei e os seus soldados marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram, os jebuseus, inclusive, eles achavam que era impossível, não é difícil, era impossível pegar as terras deles. Eles achavam que era algo inexplicavelmente impossível de ser feito, ok? Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Então, eles achavam que Davi não conseguiria entrar. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio ser a cidade de Davi, se chama cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: Quem quiser vencer, vocês estão vendo aqui, né, o que ele quis dizer. E quando ele fala, até os cegos e aleijados podem se defender de você, tá dizendo, aqui todo mundo é treinado, é impossível você conseguir pegar essa terra. Naquele dia disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. Aí é que tem, ou odiados por Davi. Que é a mesma coisa, como a gente fala, as traduções elas não mudam a essência, né? Você ter um inimigo não significa que você é amado por essa pessoa, logo você é odiado por essa pessoa. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Era um ditado naquela época. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Ele construiu a área ao redor, desde o Milo, ou seja, desde o aterro, até a parte interna. Davi se tornou cada vez mais poderoso. Por quê? Porque ele era muito bom? Não, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Não é o exército do Davi, ou de Davi, ou para Davi. É do Senhor, para o Senhor, com o Senhor. Então, Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Assim é com você, porque você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, que você saiba que o Deus dos exércitos, porque isso não mudou, né? Continua sendo o Senhor Deus dos exércitos, ele habita em você. E por ele habitar em você, você está com ele, você é mais poderoso por conta disso. Então você pode fazer milagres em nome do Senhor, com as suas orações, com a sua fé. Você une a sua fé com a de outra pessoa, você ora por outra pessoa, você tem capacidade de fazer isso. Tá, mas como assim? Como é que eu posso fazer milagres? Cristo dizia isso, que os próprios apóstolos fariam até mais do que ele fez, pois ele subiria, pois ele não estaria mais na terra especificamente, mas que eles fariam mais. E é em nome de Jesus, por isso que os apóstolos, quando fazem qualquer milagre, né, o coxo andando, todos eles sempre falam em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eles falam isso. Então, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação e também toras de cedro, carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Assim, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel a seu povo. Então, Deus faz prosperar, né? Porque tem pessoas que acham que evangélico, cristão, ou tem que sofrer, tem que ser pobre, tem que sofrer. E não é ser pobre no sentido de estar, como é que diz? É, colocando o valor da pessoa no dinheiro, não é isso, porque para Deus, principalmente para Deus, ouro e prata não entram nos céus. Então, mas as pessoas acreditam que elas precisam passar, algumas pessoas acreditam que cristão não pode prosperar, que cristão não pode orar pela sua vida financeira, ou ter, né? Eles acreditam que é sempre, algumas pessoas acreditam que um cristão ele precisa doar tudo, precisa sofrer, precisa ter um caminho bem árduo, bem difícil, bem. E Deus nunca disse isso em momento algum na palavra dele. São pessoas que interpretam e vejam da forma que querem, porque a gente vê Deus
olha o que que Davi chegou à conclusão. Então, eu tenho certeza que o Senhor está me confirmando como rei, porque ele está me fazendo prosperar. E na nossa vida é a mesma coisa. A não ser que pessoas vá por caminhos tortuosos para prosperar, né? A gente sabe que se estamos recebendo bênçãos de Deus, se prosperamos na nossa vida, se temos processos de prosperar, qualquer processo da nossa vida em que podemos prosperar, né? Deus está nos abençoando. E que a gente declare a vitória a Deus, que a gente declare a prosperidade a Deus, que a gente declare nossas riquezas a Deus, né? Obviamente, financeiramente falando, mas emocionalmente e fisicamente também, ok? Depois de mudar de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes do que lhes nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisamã, Eliada e Elifelete. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Tendo os filisteus se afastado pelo vale de Refaim, Davi perguntou: Devo atacar? Ele perguntou a quem? Ao Senhor, desculpa. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: Vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E ele disse: Como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então você vê condutores pelas minhas mãos, né? Ele não falou, graças a mim, os inimigos estão derrotados. Ele fala, não, através de mim, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Baal-Perazim significa o Senhor que destrói. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá em Judá, ou isto é, Kiriat Jearim. Vocês lembram desse nome, Kiriat Jearim, né? Que mudou. Em Baalá, que fica em Judá, ou seja, Kiriat Jearim. Para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome, ou conforme o nome em hebraico, desculpa, a Septuaginta, que é uma versão mais antiga, né, grega, fala, e a Vulgata não trazem o nome especificamente, ok? Então, essa parte aqui foi colocada para que nós pudéssemos entender, mas nas traduções era a arca sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Esse outro nome foi colocado, ok? Do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Conforme os manuscritos do Mar Morto, são os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, né? Isso aí, vocês podem dar Google, vocês vão ver. Alguns manuscritos foram encontrados no Mar Morto de fato. E alguns deles foram, né? E alguns da Septuaginta. E o texto massorético traz carroção, ok? Nessa parte 4 aqui, nesse versículo, na parte, versículo 4, é carroção, não carroça, tá? Mas são detalhes, obviamente, que não muda a essência, como a gente já falou, né? E o trouxeram com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que ficava na colina, ok? Davi e todo... Oh, peraí.
Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções. O texto massorético diz, os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta adicionam cantando. Então, ao som de canções e cantando, porque são adicionados a parte cantando, mas aqui não tem um cantando porque já estão ao som de canções, logo já estão cantando. Harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou, prestem muita atenção no que está escrito, no que a gente vai ler agora, tá? Porque às vezes isso assusta as pessoas, mas prestem atenção. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por este ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Agora veja bem, antes da gente ler a parte de baixo. Os bois, né? Como é que diz? Os bois tropeçaram e aí Uzá foi lá e esticou o braço para poder segurar a arca, né? Mas a reverência, a obediência, o cuidado com as leis de Deus, né? Não são problema do boi ou de usar. Você não deve ao boi, por exemplo, né? Ou usar não deve ao boi a obediência de levar a arca da forma que Deus tinha enviado. Então, é fácil para a gente julgar e dizer, gente, mas a arca ia cair. Ou então, por exemplo, mas o boi que... Novamente, a obediência para com Deus na sua vida não tem a ver com boi, não tem a ver com parente, não tem a ver com vida pessoal, não tem a ver com vida profissional, não tem. Você e Deus é você e Deus. Aquilo que ele disse para você, aquilo que ele fala, que ele falou, que ele fala a você, aquilo que ele ensina a você, aquilo que ele mostra a você, você não deve a bois, a pessoas, a objetos, a pensamentos, a sua forma de julgar. Você deve a Deus. Então, aqui é o momento necessário, crucial para a gente entender que não tem nada a ver com a nossa forma de pensar, e sim com a obediência para com Deus. Os bois tropeçaram, continue você na sua rota. Porque pessoas vão te fazer tropeçar, pessoas vão te fazer trocar seu caminho, pessoas vão te fazer pecar, pessoas vão tentar fazer você pecar, pessoas vão tentar dizer, mas isso hoje em dia pode, mas isso não tem problema, mas isso é só um pouco, mas isso é. E quando você abre exceção, você está esticando seu braço igual o Uzá fez. Obviamente, a gente está hoje sobre a graça, né? Então, com o nosso relacionamento com Jesus é totalmente diferente, porque Deus olha para nós com os olhos, através dos olhos de Jesus. Deus não olha para nós com o olhar que ele tinha antes, porque agora a gente, através de Jesus, tem acesso a Deus. Então, Deus não olha para Thay somente, Deus olha para Thay vista pelos olhos do Senhor. Porque a única forma de chegar até Deus, né, um caminho, porque ele é o caminho, e de volta a gente vê, é através de Jesus. Então, e, obviamente, Jesus Cristo como pai, digamos, né? Como pai, como filho, como Espírito Santo. Como pai ele vê, e como filho ele vê. Então, Jesus é a forma com que Deus nos olha. É com a graça que Jesus tem, é com o amor que Jesus tem, é com a misericórdia que Jesus tem, é com o perdão que Jesus tem. Então, Deus nos olha através do olhar de Cristo, né? É obviamente que é diferente. Agora, quando a gente, desse exemplo aqui, mas como a gente está falando de obediência, aí nada muda. Porque a obediência não muda. Não existe a obediência antiga e a obediência nova, né? Existe, por exemplo, as leis, na qual, obviamente, não era só sobre a obediência especificamente, mas era para seguir ou de acordo com ofertas e dias e festas e coisas mais marcadas para o povo especificamente. Agora, quando a gente está falando de obediência a Deus, não tem como a gente dizer, ah, é obediência
Antigo Testamento ou é obediência ao Novo Testamento? Isso não existe. Até porque Cristo não eliminou nenhuma das obediências de Deus, né? Estou falando não para o povo israelita, mas para todas as pessoas, né? E Cristo vem e aperfeiçoa tudo aquilo com amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu amor, toda a sua força e tudo mais, e depois amar o seu próximo, que obviamente é o que engloba todas as outras coisas. Mas aqui, usar não deve ao boi obediência. Então Deus o feriu ali, porque ele, para com ele, no caminho deles dois ali, usar, e Deus, e usar, ele desobedeceu a Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Perez Uzá significa ataque contra Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-Edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então, o que a gente vê aqui? Que quando você tem a presença de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, só tem como ter bênção. Não tem como ter maldição tendo Deus perto da gente. Chega a ser heresia falar uma coisa dessa, né? Que então a gente não pode, porque Deus até me perdoe eu colocar esse exemplo, mas para que a gente possa entender, não existe a gente ter Deus na nossa vida e tudo que a gente tem, seja no alto e no baixo, seja no deserto ou na vitória, seja na batalha, não ser chamado bênção, porque Ele está conosco. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, vocês lembram que Davi tinha casado com ela, depois, né, Saul era só como é que fala, era para trapacear Davi, e aí ela ficou com outro homem, né, ela foi dada em casamento a outro homem, essa é a filha. Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver Davi saltando e dançando diante do Senhor, você não está vendo aqui Davi dançando e saltitando para mulheres ou para de forma desrespeitosa, não. Diante do Senhor. Ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E então Davi ofereceu holocaustos, isto é, sacrifícios totalmente queimados, também no versículo 18, e ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu uma rosca, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita na multidão. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, despindo-se com pudor diante das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Davi, porém, disse a Mical: tudo o que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui porque ele não deve explicação a ela. Ele não deve a ela aquele ato que ele fez. Não estou falando de um casamento, na qual o marido e a esposa, né, precisam estar em comunhão. Estou falando especificamente em relação ao Senhor. Imagina o seu marido ou sua esposa dizer para você assim: por que você está lendo a Bíblia tanto? Por que você quer ir à igreja cantar para Deus? Ou você dá play num louvor na sua casa? Por que você está cantando louvor?
Você não tem o que fazer? Você não tem. É isso que eu tô falando, é esse exemplo, ok? Tudo que eu fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu. Ah, já li essa parte. Quando me designou príncipe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso, celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, eu serei honrado por essas escravas que você me mencionou, que você mencionou. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos, até o final da sua vida. Então, veja bem como ela era uma pessoa amargurada, porque ali são dois pontos de vistas perante a Deus. Um, que é Davi, se entregando de corpo e alma completamente em frente ao Senhor, sem maldade alguma, porque ele estava ali simplesmente, não somente, né, celebrando a vitória das guerras, mas celebrando a presença do Senhor chegando na cidade. E aí uma pessoa que vê aquilo, né? E a gente tem essas pessoas na nossa vida, viu? A gente tem pessoas que digam, nossa, mas você virou cristão? Ou, nossa, mas você agora fica falando de Jesus o tempo inteiro? Nossa, mas você quer igreja? Nossa, mas você quer fazer o que é certo aos olhos de Deus? Mas, tipo, hoje em dia, isso nem cabe. Ou então, nossa, mas aí você vai contra as pessoas e, tipo, você vai cometer uma coisa que é horrível perante o próximo para obedecer a Deus? Ou então, nossa, você vai deixar de fazer isso para poder ouvir um culto ou para poder ler a Bíblia, um estudo, ou assistir um filme bíblico, qualquer coisa. Existem pessoas assim na nossa vida. Não se enganem. E elas são presentes. Porque a luz de Deus, ela incomoda. Ela incomoda a escuridão, obviamente, porque se tem luz, não vai ter mais escuridão. Então, significa que a gente afasta a escuridão, né? Nós cristãos, se carregamos a luz de Cristo no Espírito Santo. Então, é importante a gente ver que às vezes a gente vê que, nossa, ela só estava com inveja, ou então estava com ciúme, ela estava. Não, não, ela é uma pessoa que tem um ponto de vista em relação a Deus, em relação à felicidade com Deus, em relação ao relacionamento com Deus, à comunhão com Deus, e ele tem um completamente diferente, dizendo que eu vou fazer ainda mais. Eu vou me humilhar ainda mais perante os meus próprios olhos. Eu vou me rebaixar ainda mais, porque se ela diz que aquilo ali é se rebaixar, se ela diz que aquilo ali é ele se comportar de forma errada, porque ele é o rei, porque isso e aquilo, ele fala, perante o Senhor eu vou fazer muito mais. Então, a devoção, esse amor, essa devoção, essa obediência para com Deus, ela é necessária na nossa vida, porque Deus presta atenção nisso. Quando você honra Ele, não honrando ao próximo, no caso, não é desrespeitar o próximo, ok? Porque é importante a gente respeitar o próximo, a gente amar o próximo, isso é lei de Jesus, isso é bíblico, né? Mas você não fazer isso para o próximo desonrando a Deus. Você não pode honrar o homem para desonrar a Deus. Jamais. Então, isso a gente vê aqui dois pontos de vista diferentes perante a Deus, né? E Davi ali firme e forte com a sua fé, celebrando mesmo, e cantando mesmo, e dançando mesmo, da forma que ele foi, porque ela tinha uma visão mundana e ele tinha uma visão espiritual. Ali, ele não estava dançando com as pessoas, ele estava dançando para o Senhor. Então, que a gente possa fazer isso também, que a gente possa dançar para o Senhor e cantar para o Senhor e viver para o Senhor e ter isso no nosso coração e na nossa mente, porque é isso que faz que faz a diferença na nossa vida, tá bom? Então é isso. A gente vai finalizar nossa live aqui hoje para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com capítulos 7 e 8. E é isso, que vocês tenham um bom restinho de noite, que Deus abençoe a cada um de vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.